Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre compostos oxigenados. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai começar a falar de algumas funções orgânicas que apresentam um radical diferente, né? Que ao invés de diferente dos hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, essas funções que a gente vai começar a falar aqui, elas apresentam um radical característico, então elas vão ter que ter um grupo funcional, né, específico que identifica aquela função que vai estar dentro da nossa cadeia. Então a gente vai precisar agora saber qual é o radical específico de cada função para a gente poder conseguir dar nome, para conseguir identificar o composto, para conseguir montar a cadeia e assim por diante, ok? Então, ó, primeira função oxigenada que a gente tem é o álcool. Gente, qual que é o radical dos álcoois? A gente tem uma hidroxila, um grupo OH ligado à cadeia principal. Então, toda vez que a gente tiver, né, um OH ligado à nossa cadeia, toda vez que aparecer uma hidroxila, quer dizer que aquele composto ali, aquela cadeia ali, está representando um álcool, tá? Essa hidroxila ela não pode estar ligada a um anel benzênico. Se ela estiver ligada a um benzeno, é outra função. Mas se não aparecer o radical OH ligado a um carbono, a gente vai ter um álcool. A utilização dos álcoois é diversa, né? A gente tem combustível, a gente utiliza o álcool como reagente, né? Em laboratórios e afins, a gente utiliza como antisséptico, a gente utiliza às vezes, né? Alguns compostos têm um pouquinho de álcool para alimentos e afins. A gente tem uma série de aplicação para os álcoois. Esses álcoois eles vão ser classificados, tá? A gente vai ter o álcool primário, secundário ou terciário. Como que eu vou classificar o meu álcool? De acordo com o carbono que ele está ligado. Então, se o meu OH, se o meu radical da função estiver ligado a um carbono primário, o meu álcool vai ser primário. O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado somente a um carbono. Então, se eu tiver um carbono lá que tem o OH e esse carbono só está ligado a um carbono, esse álcool vai ser primário. Agora, o meu álcool vai ser secundário quando o OH, né, a minha função, o meu grupo funcional, estiver ligado a um carbono que seja secundário. Ou seja, um carbono que está ligado a, no mínimo, 2 outros carbonos. E o meu álcool vai ser terciário quando o meu OH estiver ligado a um carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a 3 outros carbonos, tá? Então a gente consegue classificar os álcoois. E a gente vai dar nome seguindo a regra geral de nomenclatura. Gente, a regra não muda. Ramificação, todas terminadas em -il, mais o número de carbonos na cadeia principal, e aí a gente vai usar aquelas abreviações, né? 1-met, 2-et, 3-prop, 4-but, 5-pent e assim por diante. Tipo de ligação, simples an, dupla en, tripla in, e o final agora é ol. Então o sufixo do álcool é ol. Toda vez que eu tiver de escrever o nome de um álcool, eu tenho que terminar em ol. Então, olha só, vamos lá para esse primeiro, ó. Eu tenho aqui CH3, CH2OH. De cara, eu sei que esse álcool aqui é um álcool primário. Por quê? Porque o meu OH está ligado a um carbono e esse carbono é um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono. Ó. Esse carbono aqui é primário. Então, esse álcool aqui é um álcool primário. Vou dar nome para ele. Ele tem ramificação? Não, não tem ramificação aqui, eu só tenho a minha cadeia principal. Então, o número de carbonos na cadeia principal, 2. Então, prefixo de 2 é et. Tipo de ligação, só ligação simples entre carbonos. Então, an. É um álcool, então eu tenho que colocar o final ol. Esse aqui é o etanol, né? É a fórmula do combustível que a gente utiliza. Então, o etanol é o CH3CH2OH. Olha essa cadeia aqui de baixo, ó. Essa cadeia é uma cadeia ramificada. O que a gente tem que prestar atenção?
O carbono que está ligado ao meu OH, que é o meu grupo funcional, obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. Então, esse carbono aqui tem que estar na principal. Além disso, a minha insaturação, a minha ligação dupla, também tem que estar na cadeia principal. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas deram 6, eu vou pegar aqui, ó. Ok. Coloquei o OH aqui junto só para vocês não confundirem. O OH é um grupo funcional, ok? É o grupo funcional do álcool, é o radical do álcool. OH não é ramificação. Agora eu vou numerar minha cadeia. O que eu tenho que pensar aqui na numeração? A regra é que o grupo funcional, ele tem prevalência, né? Ele tem prioridade em relação à insaturação, que tem prioridade em relação à ramificação. Então, quem tem que ficar no menor carbono possível aqui é o meu OH, é o carbono do meu OH. Então, obrigatoriamente, a minha numeração tem que começar aqui, ó. 1, 2, porque aí o meu OH vai ficar no carbono 2, tá? 3, 4, 5, 6. Muito bom. Vamos lá. Quem ficou fora da cadeia é ramificação. Um carbono só, o prefixo é met, como é ramificação, il, né? Então, é o metil. Eu tenho metil aqui e tenho metil aqui também. Então, eu vou ter que identificar aqui. São 2 metil. Um está no carbono 3 e o outro no carbono 5. Então, 3,5 di, porque são 2, né? 2 metil, dimetil. Lembrando, o di é porque são 2. Eu tenho um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 5. Vou para a cadeia principal agora. 6 carbonos, prefixo de 6, ex. Ex. Tipo de ligação. Tem uma ligação dupla. O meu carbono 3 faz uma dupla com o carbono 4. Então, no carbono 3, eu tenho uma dupla em... E agora eu tenho que colocar onde está o meu álcool. O álcool está no carbono 2. Então, 2-ol. Gente, sempre que a gente escreve qualquer coisa, você precisa identificar em qual carbono está. Então, se eu estou escrevendo ramificação, eu preciso identificar em qual carbono está a ramificação. Se eu estou escrevendo que tem uma ligação dupla, eu preciso identificar em qual carbono está a dupla. Se eu estou escrevendo que tem um álcool, eu preciso identificar em qual carbono está o álcool, ok? Então, esse aqui ficou 3,5 de metil, X3N 2-ol. Agora, pode ser também que eu tenha uma cadeia com 2 álcoois, que é o caso dessa cadeia aqui, ó. O que eu tenho que prestar atenção? Esse carbono que tem o OH tem que estar na principal. Esse carbono que tem OH tem que estar na principal. E a minha dupla também tem que estar na principal. Então, não tem outro jeito, né? Aqui, nesse caso, a gente vai ter essa cadeia aqui como sendo a cadeia principal. A única ramificação que eu tenho é essa aqui, ó. OH não é ramificação. OH é grupo funcional, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que numerar minha cadeia. Qual que é a regra? O carbono do grupo funcional, ele tem prioridade na numeração. Então, eu tenho que colocar os meus grupos funcionais no menor carbono possível. Dessa forma, a minha numeração tem que começar aqui, ó. Carbono 1, 2, porque aí eu vou ter o álcool no carbono 2 e no carbono 4, ok? 5, 6. Então, agora eu vou dar nome, ó. No carbono 5, eu tenho a minha ramificação. Quantos carbonos na ramificação? 2, prefixo de 2, et. Como é uma ramificação, il. Então, 5 etil vai para a cadeia principal. 6 carbonos, ex. Tipo de ligação. O carbono 5 está fazendo uma dupla. Então, 5 em
E aí agora eu tenho álcool no carbono 2 e no carbono 4. Então, 2,4 diol. Por que o di? Porque são 2 álcoois, ok? Eu tenho álcool no carbono 2 e no carbono 4. Tranquilo? Muito bom, pessoal. Então, a primeira função foi o álcool. A nossa segunda função é uma função bem simples, é o fenol. Gente, o fenol, qual é o radical do fenol? Eu tenho um benzeno, um anel benzênico, ligado a um OH. De forma geral, o radical é esse, tá? Então, toda vez que você tiver um benzeno com o OH fazendo ligação direta a ele, na verdade, qualquer composto aromático com o OH ligado a ele, a gente tem um fenol. A nomenclatura é a mais simples possível. A gente vai escrever a ramificação e a palavra hidroxibenzeno, ou então você escreve a ramificação e a palavra fenol e resolveu o problema, tá? Então, ó, o carbono 1 é sempre o carbono do OH, onde está a sua função. Então, aqui é o carbono 1, obrigatoriamente aqui vai ser o 2, né? Ah, eu não poderia colocar o 2 aqui em cima? Poderia, só que aí sua ramificação ia ficar no carbono 6. Lembra que a gente tem que tentar colocar no menor carbono possível. Então, aqui tem que ser o carbono 2. Então, eu posso escrever, ó, quem é minha ramificação aqui? Metil. Então, eu vou escrever 2-metil fenol. Ou eu posso escrever 2-metil hidroxibenzeno. Ou então, eu posso usar uma palavra, um prefixo, que se chama orto. O orto indica que você tem uma ramificação e um grupo funcional no carbono 1 e no carbono 2. Então, se eu escrever ortometil fenol ou ortometil hidroxibenzeno, eu estou dizendo que no carbono 1 está a minha hidroxila e no carbono 2 está o metil. Então, qualquer uma dessas 3 maneiras está correto, tá? Aqui, olha, eu tenho carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, eu vou escrever 3-metilfenol. Ou eu posso escrever 3-metil hidroxibenzeno. Ou então, eu posso utilizar o prefixo meta. Meta indica que você tem o grupo funcional no carbono 1 e alguma ramificação no carbono 3. Então, se eu escrever metametil fenol ou metametil hidroxibenzeno, eu estou dizendo que o meu OH está no carbono 1, porque o grupo funcional fica no menor carbono possível. E o metil está no carbono 3. O prefixo meta indica as posições 1 e 3, ok? E nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4-metilfenol. Ou eu tenho 4-metil hidroxibenzeno. Ou então, eu posso utilizar o prefixo para. Para indica que você tem alguém no carbono 1 e alguém no carbono 4. Então, se eu escrevo parametilfenol, eu estou indicando que no carbono 1 está o OH, porque ele tem que ficar no menor carbono possível, e no carbono 4 está o meu metil. O para é a abreviação para as posições 1 e 4 do composto, ok? Parametilfenol. Muito bom. Então, pessoal, esse aqui foi o fenol, que é uma outra função que a gente viu também, tá? A terceira função que a gente vai falar são os aldeídos. Radical dos aldeídos, COOH, ou então está escrito assim, xó. No meio da cadeia tem um xó lá. Com certeza aquilo é um aldeído. Qual que é a principal característica? É um composto de extremidade. Então, você não vai encontrar aldeído no meio da cadeia.
já é uma dica. Então, se você chegou na extremidade do composto e viu um C-OH, é um aldeído. Agora, você viu um C-O no meio da cadeia, não é aldeído, ok? Aldeído só acontece nas extremidades. Ele é utilizado para fazer cigarros, tá? Cigarro tem aldeído, formaldeído. Alguns plásticos também têm aldeído, tá? Então, ele tem uma aplicação, assim, bem diversa. E a nomenclatura dele a gente tem ramificação, normal, número de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação e o sufixo -al. Terminou em -al, é aldeído. Então, olha só, obrigatoriamente aqui o meu carbono 1 vai ser esse, porque é o carbono da minha função, é o meu grupo funcional, ó, C-OH. Obrigatoriamente ele tem que ser o carbono 1. Então, a minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Vou colocar essa aqui que fica mais fácil circular. Ó. Quem ficou fora da cadeia é ramificação. Tem um carbono só, o prefixo de 1 é met. Então, esse aqui é o metil. Numerando a cadeia, ó, ele está no carbono 3. Então, 3-metil. Número de carbonos na cadeia principal, 4. Então, but. Tipo de ligação, só ligação simples entre carbonos, ok? Essa dupla do radical aqui não conta. A gente olha ligação entre carbonos. Então, entre carbonos eu só tenho ligação simples. Então, como é um aldeído, al no final. Então, 3-metilbutanal, ok? Então, aqui agora, ó, eu tenho aqui, obrigatoriamente, esse carbono tem que estar na principal porque ele é a da função. E a minha insaturação também tem que estar na principal. Então, não tem outro jeito. Minha cadeia principal tem que ser essa aqui, ó. Não tem outro caminho, não. Porque eu tenho que deixar o grupo funcional e a insaturação na cadeia principal. Então, ó, numerando, obrigatoriamente aqui é o carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá, ó. Ramificação. No carbono 3 eu tenho 1, 2. 2, o prefixo é et. Então, eu tenho 3-etil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Tipo de ligação. No carbono 3, a gente tem uma dupla. Então, 3 em... E eu tenho que colocar o al. Precisa escrever que é no carbono 1? Nesse caso aqui, não. Por quê? Obrigatoriamente o aldeído, ele está na cadeia, ele está na extremidade da cadeia. Então, ele é o carbono 1, ok? Então, metanal. Então, 3-etil, pente, 3-enal. Agora, olha esse caso aqui, ó. Eu tenho o aldeído, tenho uma dupla e tenho ramificação, com certeza. Porque, ó, essa dupla tem que estar na principal. Então, a minha cadeia principal tem que ser essa aqui, ó. Numerando, carbono 1, porque o grupo funcional tem preferência. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, no carbono 2 a gente tem uma ramificação. Esse aqui é o benzeno. Só que quando ele está em ramificação, ele se chama fenil, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 2-fenil. Tem alguns materiais que colocam benzil também, tá? Mas fenil é mais comum de aparecer. Agora, eu vou para a cadeia principal, X. Tipo de ligação, tem uma dupla aqui no carbono 4, ó. Então, 4 em... E eu tenho meu aldeído aqui, então, al no final. Ah, precisa colocar aqui no carbono 1? Não. A não ser que você tivesse no carbono 1 e aqui também. Se você tivesse 2 aldeídos, aí você ia ter que colocar, por exemplo, 1,6 de al, porque você tem 2 aldeídos. Mas se não, pode deixar sem identificar, ok? Então, essa foi a terceira função, pessoal. E a última função que a gente vai falar aqui hoje são as cetonas.
Gente, a cetona tem um radical C-O entre carbonos que são saturados, ó. Sempre entre carbonos saturados, carbonos que fazem ligação simples. Não existe cetona com carbono que está fazendo ligação dupla, tá bom? A acetona é utilizada em removedores, né? Então a gente tem a acetona que utiliza para remover esmalte, tem alguns outros compostos que utiliza para polir materiais que também tem cetona, ok? E como reagente. A nomenclatura oficial: ramificação, número de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação e o prefixo ona no final. Então, ó, CH3, C-O, C. Essa cadeia aqui não tem ramificação. Número de carbonos na principal: 1, 2, 3. Então, prop. Tipo de ligação: só ligação simples entre os carbonos, né? A gente não leva em consideração esse dupla O aqui, porque esse aqui é grupo funcional. Então, an e ona no final. Então, essa aqui é a propanona, ok? Aqui embaixo, ó, quem que tem que estar na cadeia principal? Esse carbono aqui, porque é a minha cetona, e essa ligação dupla. Então, obrigatoriamente, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só posso ter essa cadeia aqui como principal, ó. Quem ficou fora da principal é ramificação. E aí a gente tem que pensar o seguinte: para numerar a cadeia, quem tem que ficar no menor carbono possível é o meu grupo funcional. Então, eu tenho que começar a numeração daqui, ó. 1, 2, 3, porque aí a cetona vai estar no carbono 3. Se eu começasse daqui, ela estaria no carbono 4. Aí já não vale, tá? 4, 5, 6. Então, ó, no carbono 2, a gente tem uma ramificação, que é o metil. 2-metil. Número de carbonos na cadeia principal: 6. Então, X. Tipo de ligação: o carbono 4 faz uma dupla com o carbono 5. Então, X, 4-en. No carbono 3, eu tenho a minha cetona. Então, 3-ona. Ok? Preciso identificar onde está a minha função. Aqui embaixo, eu tenho duas cetonas e tenho uma ligação dupla. Então, obrigatoriamente, a minha cadeia principal é essa aqui, ó, que pega as duas cetonas e a dupla. Quem ficou fora dela é ramificação. Agora vamos lá, ó. Se eu começar a numeração daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu grupo funcional ficou no carbono 2 e no carbono 5. E a minha dupla no carbono 3. Se eu começar desse lado de cá, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grupo funcional continuou no carbono 2 e no 5. Só que a dupla continuou no 3, ó. Então, não faz diferença, tá? Qualquer uma das duas numerações, começando da direita ou da esquerda, vai dar certo. Vamos lá. Vou levar em consideração essa numeração que está aqui em cima. Então, o que eu vou ter aqui? Ah, não. Olha só, pessoal, na verdade, ó, eu tenho aqui, na numeração de cima, a minha dupla ficou no carbono 3, mais a minha ramificação ficou no carbono 4. Na numeração de baixo, a minha dupla ficou no carbono 3 e a ramificação no carbono 3 também. Então, eu vou levar em consideração a numeração aqui de baixo, ó, porque aí todo mundo fica no menor carbono possível. Então, ó, no carbono 3, eu tenho um metil. 3-metil. Cadeia principal são 6 carbonos, então, X. Tipo de ligação: meu carbono 3 está fazendo uma dupla com o 4. Então, 3-en. Cetona no carbono 2 e no carbono 5. Então, 2,5 di, porque são duas cetonas, ona. Eu tenho uma cetona no carbono 2 e outra no carbono 5, por isso o di aqui na frente. Ok? Essa foi, então, a cetona. Muito bom, pessoal. Então, nessa aula a gente falou de uma série de compostos, acabamos de ver a cetona, tá? Falamos também do aldeído, ok? Falamos do fenol e falamos do álcool.
são algumas das funções que possuem oxigênio no grupo funcional, por isso funções oxigenadas. Tranquilo? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!